Fala galera, vamos começar mais um tutorial aqui. Vou fazer um tutorial aqui de um degradê hide fade nesse cabelo. Eu já vou começar aqui ó, com máquina de acabamento. Faço o movimento em C. Vou trazendo um pouquinho mais para a parte da nuca aqui, ó. Por mais que seja um degradê hide fade, eu não vou deixar esse cabelo muito lá em cima. Eu trabalho mais com uma linha mais baixa. Eu não deixo tanto lá em cima. Bom, galera, aqui na parte de trás, ó, olha o tanto que eu deixo para baixo aqui, ó. Praticamente 3 dedinhos do início do cabelo. Como eu falei, por mais que seja um degradê hide fade, eu não subo muito até lá em cima. Ó, eu vou trabalhando aqui essa primeira linha, sempre com o movimento em C. Lembrando que as linhas de marcação é sempre um movimento em C. E as linhas de disfarce é movimento reto, tá? É dessa forma aí que conseguimos fazer um degradê com bastante qualidade. Bom, depois que eu fiz essa primeira linha, vou fazer a segunda linha, zero alto. Continuo fazendo o movimento em C, ó. Dessa forma aqui. Deixo um dedinho aqui de abertura nessa linha. Ó, um dedinho até chegar na parte de trás. Na parte de trás aqui, galera, eu abro um pouquinho mais, ó. Como tem uma superfície bem maior para trabalhar, então eu acabo abrindo um pouquinho mais essa linha aqui. E vai dar uma estrutura bem bacana para o nosso fade. Do lado de cá, mesmo esquema. Lembrando que os dois lados tem que ficar do mesmo tamanho, tá? Eu não posso fazer a linha do lado de lá diferente da linha do lado de cá. Os dois lados tem que ficar com a mesma espessura. Depois que eu fiz aqui a linha do zero alto, vou fazer do 1,5, tá? 1,5 aqui eu vou subir mais um dedinho. Pode subir um dedo aqui, não precisa subir mais que isso. Um dedinho um pouquinho mais gordinho do que a linha de baixo. Aqui a gente vai trabalhar com um pente meio na alta e na baixa. Continuo usando o movimento em C. Vou até na parte de trás aqui. Como eu falei, eu abro um pouquinho mais aqui na parte de trás. Desse lado aqui, mesmo esquema. Trabalho um dedinho aqui, um pouco mais aberto do que a linha de baixo. Vocês podem ver que dos dois lados a linha fica bem parecida, ela vai acabar no mesmo ponto. Então galera, essa é a estrutura do degradê. Trabalhei zero baixo, zero alto, pente 1,5 e agora eu vou disfarçar essas linhas. Bom galera, nesse ponto aqui ó, vou trabalhar com o pente meio, tirando essa linha aqui, tá? Então vou trabalhar agora com movimento reto, ok? Não vou trabalhar mais com movimento em C. E agora aqui ó, eu já vou começar a trabalhar com movimentos mais curtos, tá? Não vou trabalhar mais com movimento tão longo, porque daí eu acabo entrando em locais que eu não quero. Eu vou acabar marcando áreas que eu não quero marcar. Ó, movimento curto, movimento mais preciso. Eu faço uma leve pressão na minha mão. Muitos inscritos me perguntam até onde eu vou com essa máquina, com essa lâmina. Eu passo da marcação aqui, ó, e subo um pouquinho até chegar próximo do pente 1,5. Só que como é movimento reto, não vai marcar o pente 1,5, tá? Porque esse pente aqui ele vai subir reto, ele não vai subir entrando para dentro do cabelo, ele vai subir aqui, ó, reto, ó. Por isso que não marca. O pente meio é o pente mais importante desse fade aqui, onde você vai separar os tons claros dos tons cinzas e dos tons escuros. É onde ele faz a separação. Zero baixo, zero alto é tom
claro, do zero alto até o pente meio, chegando ali próximo do 1,5 é tom cinza, e do 1,5 para frente, que eu vou trabalhar a tesoura, vai ser tom escuro, tá? É dessa forma que é feita a separação. Bom, rapaziada, essa daqui é a última linha. Vou trabalhar com a alavanca de máquina, vou colocar na metade aqui, ó, e vim só com ponta de máquina, tá? Ó, movimento bem curto, pontinha de máquina. Tem muito seguidor, muito inscrito que tem muita dificuldade nessa área aqui, ó. É bem simples de tirar, é só seguir isso que eu estou explicando aqui, ó. Deixa a lâmina da máquina na metade e vem trabalhando, fazendo como se fosse um pontilhado. Dessa forma, movimento reto aqui, ó, não tem erro, tá vendo? Se sobrar alguma coisinha, aí vem trabalhando com máquina de acabamento, que foi ela que eu passei no começo. Então, às vezes fica alguma coisinha ali, vocês voltam trabalhando um pouquinho com ela, dando aquele polimento no final. Bom, rapaziada, nesse ponto aqui, ó, eu vou começar a trabalhar com máquina de acabamento para fazer um polimento aqui. Vou trabalhar sempre essa parte de baixo aqui, ó. Parece que já tá muito bom essa parte de baixo, mas dá para melhorar, tá? Eu consigo pegar alguns pontinhos que eu deixei passar quando eu fiz com a máquina de acabamento e agora eu venho melhorando esse fade. Eu sempre falo que a parte de estrutura, ela é rápida. É por isso que essa técnica de 2 pentes é tão boa, porque daí te sobra tempo para você conseguir trabalhar com polimento. Se você quiser aprender mais, quer destravar o seu corte, quer subir para o próximo nível, eu tenho um treinamento completo, do básico ao avançado, onde eu te entrego todas as técnicas mastigadas de uma maneira bem fácil para você aplicar no seu dia a dia e ter resultados incríveis, tá? E com essas técnicas trazer mais clientes para sua barbearia e, mais importante ainda, fidelizar essa clientela. Quer saber como funciona? Só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo aqui, ser um barbeiro qualificado. Bom, galera, agora a gente vai trabalhar com a tesoura, tá? Tirar todo esse peso aqui. É a parte mais importante do degradê, é onde a gente vai entregar aquele resultado top. Pode ver que a parte de baixo do fade já ficou muito boa e agora a gente vai fazer essa conexão, tá? Eu gosto sempre de trabalhar com tesoura dentada, não trabalho, é muito difícil eu trabalhar com tesoura de corte. Então já vou começar aqui, ó, pentezinho, eu entro no cabelo e vou subindo aqui, ó, pegando só as pontas, dessa forma. Ó, eu entro no cabelo e vou pegando apenas as pontas. Posso trocar o lado aqui do pente para conseguir pegar uma quantidade de cabelo um pouquinho maior. Vai trabalhando como se fosse um pente corrido mesmo. E, ó, e já vem começando a aparecer aqui, ó. Tá vendo? Eu já vou tirando aquela parte pesada. E vocês conseguem perceber que é basicamente na ponta do fio que tá ali a marcação. Então, batendo a tesoura na ponta do fio, eu já consigo disfarçar e tirar essa marcação. Tá vendo como já tirou bem o peso? Só ponta de fio, ó. Trabalho com o pente bem por baixo do cabelo, que eu vou deixar um pouquinho mais alto. O polimento com a tesoura dentada é muito importante para você entregar aquele resultado top. E no meu curso eu explico muito bem como que você consegue entregar esse resultado utilizando só a tesoura dentada. É uma técnica que eu utilizo aqui que o resultado é muito incrível. Ó, vou trabalhando aqui, ó, só na ponta do cabelo aqui e olha como que já vai aparecendo esse resultado. O resultado final vai depender da sua paciência, porque essa parte aqui leva um pouquinho de tempo mesmo. Você tem que ter uma visão muito aguçada de como tá ficando esse fade. Tem que entender na onde tem os pontinhos escuros ainda. E muitos barbeiros iniciantes acabam ficando nervosos nesse ponto aqui porque não conseguem identificar esses pontos. E é perfeitamente plausível que não consiga mesmo entender no início aonde estão esses pontos, porque essa visão vai ficar aguçada com o tempo, tá? Leva tempo para você conseguir identificar todos os pontos escuros e dominar
o corte por completo. Uns vão dominar com mais rapidez, outros vão demorar mais, então você tem que respeitar a sua trajetória. Respeite o processo, tá? Vá treinando. Muita gente me pergunta qual que é o segredo para fazer um degradê perfeito. É treinamento e prática. Estudar e treinar. Estudar e treinar. Não tem outro segredo. Estudar e treinar. Pegue todas as técnicas e estuda e treina. Estuda e treina. Bom, rapaziada, chega nesse ponto aqui, ó. Agora eu vou começar a trabalhar com tesoura, fazendo um point cut, tá? Pegando os pontinhos escuros que eu quero tirar para melhorar ainda mais esse fade. Então aqui, ó, vou trabalhando nos pontos mais escuros e vou entregando aqui um resultado mais bacana ainda para o meu fade. Eu vou identificando os pontinhos escuros do fade. O point cut ele serve para tirar os pontos escuros e depois, se eu quiser deixar esse trampo aqui mais top para o meu cliente sair na rua e tal, aí eu posso utilizar um lápis 8B nos pontos claros do couro cabeludo dele, tá? Por exemplo, aqui, ó, tem aqui um pontinho claro. No meio do cabelo dele aqui, ó, não sei se dá pra ver, ó, olha lá, tá vendo? Tem um pontinho claro. Aqui tem outro, ó, no meio do cabelo dele. Então essas imperfeições que é do couro cabeludo dele, a gente pode trabalhar um lápis 8B para melhorar ainda mais o nosso trampo, para ele sair na rua, porque o seu trabalho vai ser vendido pela visão primeiramente. Então o cliente sai na rua, as pessoas veem o trabalho feito na cabeça dele, vão perguntar e vão querer saber aonde ele cortou. E com isso você vai acabar ganhando mais clientes. Então é muito importante fazer um trampinho com excelente acabamento. Aqui, galera, o trampo já está acabado. Agora eu vou trabalhar aqui com um lápis 8B. Como eu falei para vocês, tá? Vem só nos locais que tá clarinho, tá? É bem pouquinho mesmo, ó, dessa forma aqui, ó. Dessa forma que eu já vou garantindo uma excelente qualidade para esse fade, para o nosso cliente sair na rua, atrair novos clientes, ou até mesmo para que eu possa tirar uma foto aqui e postar nas redes sociais, tá? Então também é bem-vindo o lápis 8B. E olha que top que fica, tá? Posso trabalhar aqui na parte da frente do pezinho. Olha só, pouquinha coisa já vai ficar top esse fade aqui, ó. Do resto não tem pigmentação, não tem nada, tá? Limpo, limpo, limpo. Bom, galera, então esse é o resultado. Fadezinho top. Pode ver aqui que na frente ficou um high fade sim, mas atrás olha como eu gosto que fique, tá vendo? Bem mais baixo aqui, ó. Isso dá um aspecto bem bacana, fica um degradê bem dinâmico, tá? Então se você curtiu esse degradê aqui, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos, tá? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!